Então, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. A gente está aqui já é a nossa sexta conversa esse ano, seguindo a ordem das peças, né? Agora a gente vai falar sobre a Comédia dos Erros com a Amanda Fiorani. Então, Amanda, te agradeço muito também por ter se disposto a falar dessa comédia. Sempre agradecendo também a Marcela Santos Brígida, minha amiga da UERJ, minha colega de setor, que é a idealizadora do Literatura Inglesa Brasil. Então, que fique registrado aqui nosso obrigada, Marcela, também, por esse projeto que a gente admira tanto, né? Graças ao qual a gente está aqui. Então, eu começo apresentando para vocês a Amanda. A Amanda é doutoranda em Estudos da Linguagem pela PUC, é bolsista do CNPq, acabou de voltar do estágio de bolsa sanduíche dela na Universidade de Edimburgo, e ela pesquisa não o Shakespeare, mas o Ben Jonson, um rival que amava o Shakespeare, não é, Amanda? E a Amanda é Sim. mestra também pela PUC, foi bolsista FAPERJ nota 10. Então, é uma grande companheira de estudos da primeira modernidade, com quem eu tenho o maior prazer de conviver, é orientanda do querido Léo Béranger, da PUC. Então, a Amanda é desse grupo aí, né, de pesquisadores e pesquisadoras que está lidando com esses temas da primeira modernidade, produzindo trabalhos muito legais no Brasil, eu diria, né? Então, Amanda, bem-vinda. Estamos todos prontos para te escutar. E é isso. E, gente, a dinâmica é aquela: a Amanda fala, né? Apresenta e a gente no final tem um espaço para conversa, para pergunta. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Eu acho a proposta, né, dessas conversas com Shakespeare muito interessante, né, de partir das peças, uma ordem cronológica, né, porque eu acho que, assim não é geralmente a abordagem, né, que a gente usa para olhar as peças e, no entanto, acho que traz um outro entendimento delas, né, vendo assim uma após a outra. É, então, fiquei assim muito feliz e muito feliz de falar de uma peça que também é uma peça que não é discutida com frequência, no entanto, é uma peça tão divertida, né? E que já adianta tantas coisas é, de peças posteriores, né? Como eu vou falar um pouco mais. Eu vou compartilhar a tela aqui, é, e aí, só um segundo. Se quiser ajuda, me fala. Eu acho. Me digam se vocês estão conseguindo ver, se é tudo certinho. Estamos Por sim, favor. Amanda, tá ótimo. Perfeito. É, Só ajeitar vocês aqui em cima para eu ficar olhando vocês e não ficar, tipo, sentindo que eu estou sozinha no meu quarto. É, Mas, então, como eu falei, a Comédia dos Erros, ela é uma peça, assim, ela é uma peça considerada do início ali da carreira do Shakespeare, e é uma peça que acaba não sendo uma das mais discutidas, mas é uma peça tão divertida e ela adianta, como eu falei, tanto diversas questões de peças posteriores, como enredos até. Então, a gente tem a separação de gêmeos, que nós vamos ver em Noite de Reis, a gente tem discussão acerca do casamento em meio a uma comédia que a gente também vai ver em As Alegres Comadres, por exemplo, e que vão aqui aparecer na Comédia dos Erros. E é uma obra que, de muitas formas, ela se mantém muito próxima da sua fonte principal, mas isso também as diferenças. No entanto, as diferenças dessa fonte eu acho que são muito marcadas e que nos fazem pensar ali sobre a posição do Shakespeare como uma pessoa que está ali pensando em diálogo com esses clássicos da antiguidade. É, Como a gente sabe, né, no contexto de escrita da era elizabetana, né, um período que não buscava essa originalidade, né, não era algo almejado pelos escritores, onde um diálogo, né, com os clássicos greco-latinos é que era, sim, um sinal de erudição. Essa peça, então, ela acaba se destacando. A Emma Smith, inclusive, ressalta essa posição inerente dos dramaturgos do período como adaptadores. E isso se mostra aqui muito presente na Comédia dos Erros, que vai tratar então do gênero e casamento, e assim como identidade, até mesmo a escravização de indivíduos. Então é uma peça que
é uma comédia que nos faz pensar também sobre qual seria então o papel da comédia, eu diria. É, em termos de enredo, eu vou dar um breve resumo, assim, mas assim, a peça ela começa com a prisão e sentença de morte de um estrangeiro, né, o Egeu, por estar em um solo inimigo, Éfeso, né, e da sua cidade natal, que é Siracusa. E essas duas cidades, elas não só haviam cessado o comércio entre si, mas elas tinham acordado, como o próprio Duque de Éfeso vai falar no início da peça. Isso, aqui eu estou usando a tradução da Bárbara Eleodora. Se fosse visto um cidadão de Éfeso em Siracusa, no mercado ou feira, ou qualquer cidadão de Siracusa nos visitasse de Éfeso à Bahia, seria morto. As posses confiscadas, a não ser que, ao preço de de 1.000 marcos, pagasse a multa e assim salvasse a vida. Mas, nesse início, a gente também já tem uma certa quebra de expectativa, porque tanto ali por meio da atitude do próprio Duque de Éfeso, né, que vai demonstrar querer poupar Egeu após escutar a sua triste história de vida, mas também pelo próprio Egeu, com o qual a gente está sendo incentivado a simpatizar, mas cuja própria história revela um comportamento problemático por parte dele. O Egeu, ele conta que ele tinha um casamento feliz e que o casal tinha tido gêmeos, né, tão idênticos que apenas o nome os diferenciava, o que esse trecho também é engraçado, né, porque acaba que os filhos deles tinham o mesmo nome, então nem o nome os diferenciava. E eles têm esses filhos longe da sua terra, da sua terra natal, para onde o casal tinha ido após o seu benfeitor falecer, né? Então, primeiro vai o Egeu e depois a esposa. Então, naquele mesmo momento também nascia um outro par de gêmeos, né? Nós temos dois pares de gêmeos nessa peça, e esse outro par de gêmeos idênticos que o Egeu descreve de pais paupérrimos, como traduz a Bárbara Eleodora, ele vai comprar para servir aos seus filhos. Depois, então, a grande tragédia, né, o grande naufrágio que tem no começo da peça acontece quando essa família vai tentar retornar para casa, porque o barco que eles viajavam começa a afundar, os marujos fogem, abandonando ali a família, e ele se vê ali com esses dois pares de gêmeos esperando a morte. E é ali então que a gente vai ter essa separação dessa família. O Egeu, o pai, né, vai ficar com um dos filhos, né, ambos chamados Antífolo, e um dos meninos criados para servir a eles, ambos chamados Drômio. E a mãe vai ficar com os outros dois. Na verdade, a peça da Comédia dos Erros, ela vai começar mais de 30 anos depois disso, né? Isso a gente vai saber quando o Egeu está ali contando para o Duque como que ele veio parar ali em Éfeso, né? Por que que ele estava numa terra que ele sabia que era inimiga, que ele sabia que ia ser, onde ele ia ser sentenciado à morte, né? Então, mais de 30 anos depois, esse Antífalo que cresceu com o Egeu, ele vai partir com o seu Drômio em busca da sua família perdida, do seu irmão e da sua mãe. E é assim que os pares de gêmeos vão acabar em Éfeso, onde o Antífalo e o Drômio, que estavam supostamente cresceram com a mãe, o que eles sabem, eles já viviam nessa cidade, né? E o Antífalo de Éfeso é inclusive casado, um dado que vai aparecer bastante aqui nessa conversa de hoje. Então, a gente tem esses dois pares de gêmeos idênticos, né? Os dois antífolos, os dois drômios, que vão ser confundidos ali diversas vezes ao longo da peça, o que causa todo tipo de confusão, né? De erros, e daí, né, parte muito do humor dessa peça. E a data exata da composição dessa peça é incerta, né? Alguns estudiosos, como Martin Wiggins, especulam que ela foi escrita por volta de 1592, 1593, enquanto outros, como Stanley Wells e o Gary Taylor, por exemplo, defendem que foi ali mais perto de 1594, que é o ano da primeira encenação da peça de que temos registro. E essa primeira encenação, ela por si só, ela já foi, assim, um caos, assim, já foi quase que uma experiência meta da confusão que acontece no enredo da peça, só que ali no mundo da Inglaterra elizabetana, porque a encenação, ela aconteceu em uma das festividades de Natal, em 28 de dezembro de 1594, na Gray's Inn, que era uma das Inns of Court, né, da época, que eram aquelas espécies de escolas de advocacia, e era muito comum, né, que houvessem encenações de peças teatrais nos pátios dessas Inns of Court. Então,
Ao que tudo indica, antes mesmo da peça começar, a confusão já estava instaurada, porque o local estava acima da capacidade de pessoas, houveram diversas brigas antes da performance começar, e aí a encenação vai iniciar mesmo horas atrasada. E o evento só vai terminar no dia seguinte, na manhã seguinte. E depois vai ser descrita por pessoas que estavam lá como The Night of Errors, né? A noite de erros. Então, já por si só, essa primeira encenação já mostrou para que essa peça para que ela veio, né? Vamos dizer. E então, em termos de datação, o que a gente pode afirmar com mais segurança é que essa é uma peça ali do começo, do comecinho da carreira do Shakespeare. Lembrando, né, que é em 1592 uma das primeiras referências de Shakespeare em Londres, né, com a fala do Robert Greene, que era outro dramaturgo do período, que reclama, né, do upstart crow beautified with our feathers. É, mas, em termos formais também, Comédia dos Erros, ela se destaca por ser a peça mais curta de Shakespeare, com apenas 1.777 linhas, em oposição, por exemplo, às quase 4.000 linhas de Hamlet, que é a sua peça mais longa. E outro aspecto, o aspecto da peça que chama atenção é o fato de quase 90% dessas linhas serem em verso, né? A Bárbara Eleodora afirma que são 87%. E, para além disso, em termos formais, ainda tem outro dado que se destaca na Comédia dos Erros, que é o fato dela ser uma das únicas peças de Shakespeare a aderir às três unidades aristotélicas. A gente sabe que, na época do Shakespeare, as obras greco-latinas eram muito valorizadas, né? Um ideal erudito ali era que se aderisse às três unidades aristotélicas de tempo, lugar e ação, que diziam que a ação de uma obra deveria acontecer ao longo de um único dia, se localizar em um único espaço, acompanhar um único enredo, né? Então era muito raro que o Shakespeare aderisse às três, né? E a Comédia dos Erros é uma dessas exceções, junto de A Tempestade, né? E curiosamente, então, ali a gente tem uma peça bem do início da carreira do Shakespeare e uma já mais para o final. E falando dessa unidade do tempo, de tempo especificamente, é, parece nessa peça haver uma constante sensação de pressa, né, de ansiedade. Então, sempre falando do tempo, são 2 horas agora. Inclusive, algumas pessoas destacam, né, o fato de que há essa fala, são 2 horas agora, porque geralmente as peças teatrais começavam às 2, né? Então, tipo, alguns estudiosos falam, então eles estavam ali de alguma forma também fazendo referência ao mundo onde eles estavam, o momento que eles estavam ali todos reunidos no teatro. E estudiosos vão dizer, inclusive, que essa é a peça shakespeariana que tem mais referências ao tempo, né? Então, tudo isso se acumula, acrescentando essa sensação, né, de uma pressa, sempre uma atenção ao tempo. E isso está posto desde o início da peça, porque temos a fala, né, do Duque com o Egeu, o Duque tenta adiar ao máximo, né, essa sentença de morte e fala, olha, então vamos deixar para o final do dia, vamos deixar para as 5. Então, a peça inteira a gente sabe que acontece ao longo desse único dia. E uma das grandes fontes de A Comédia dos Erros é uma peça do Plauto, né, Os Manecmos, e nós sabemos novamente que a Inglaterra da primeira modernidade ela foi profundamente influenciada pelo humanismo, né, que justamente era marcado por esse movimento marcado por essa valorização dos clássicos greco-latinos, algo que aparece até nos próprios currículos das grammar schools do período. Então, é bem possível que Shakespeare tenha estudado obras de Plauto, quiçá, de repente, até essa peça nos tempos de escola, mas é claro que a gente nunca vai saber ao certo, né? Mas essa peça do Plauto, ela também gira em torno da separação de gêmeos, da confusão causada no seu reencontro, e além disso também um deles é casado, entre outras semelhanças. Mas eu vou falar um pouquinho também dessa questão do casamento mais à frente. Então, para essa conversa de hoje, eu pensei em dividir a minha fala em três blocos. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre o tema da identidade, que eu acho que é um tema que é muito caro a essa peça, assim. E depois eu vou focar em duas personagens femininas da obra, Adriana e Luciana. E, por fim, eu vou considerar a relação entre os antífolos e os drômios, os nossos dois pares de gêmeos. E
eu acredito que se eu tivesse que resumir a perspectiva que eu vou trazer aqui hoje sobre a peça, eu acho que o título do livro da Gayatri Spivak, Pode o Subalterno Falar, faz muito sentido e eu acho que vocês vão entender o porquê disso conforme eu for lendo e discutindo os trechos que eu selecionei. Então, e é só uma questão sobre os próprios slides. Vocês vão ver que eu coloquei, aqui eu intercalei o inglês com o português. Eu estou usando a edição da Norton para o inglês e em português a tradução da Bárbara Eleodora. E aí, Fernanda, eu não sei o que que vai ficar, o que que fica melhor quando eu for ler os trechos. Se você prefere que eu leia em português, se você prefere que eu leia em Amandita, eu inglês. acho que você já fez essa coisa tão legal de botar os dois juntos. Acho que você pode ler em português. Tá. Acho Uhum, que para um tá primeiro, bom. como muita gente vai estar tendo um primeiro contato com a peça, acho que pode ser Perfeito. legal escutar o português e acompanhar no inglês. Uhum, perfeito. Obrigada. É, Então, eu escolhi começar a conversar sobre essa peça pelo tema da identidade, porque eu diria que quando a gente começa a falar dessa peça e começa a falar do enredo dessa peça e até mesmo das suas primeiras cenas, esse é um tema que logo salta, assim, porque eu acho que você tem, né, esses dois pares de gêmeos idênticos e toda essa confusão que é gerada a partir de uma questão de identidade, mas também gera questões de identidade, borrando ali a identidade, né? E uma das uma das primeiras impressões também que temos do Antífolo de Siracusa, que está ali chegando em Éfeso, é discutindo justamente essa questão da identidade, né? Já na segunda cena do primeiro ato, quando ele vai dizer: quem me deixar as minhas alegrias, deixa-me aquilo que não posso ter. Eu sou qual gota d'água no oceano, que no oceano busca uma outra gota, e ao mergulhar bem fundo na procura, ainda sempre buscando, se perdeu. Pois também eu, buscando mãe e irmão, sem encontrá-los, sinto-me perdido. Então, o Antífalo de Éfeso e o de Siracusa, eles têm experiências muito diferentes nessa peça, né? Se a gente pensar na trajetória individual ali deles, né? Porque enquanto o Antífalo de Éfeso, né, é, que está ali, né? Ali é a sua cidade, né? Onde ele mora com a sua esposa, ele tem uma vida estabelecida, todo mundo o conhece. Ele vai se ver trancado do lado de fora da sua casa, preso, né? Enquanto o segundo, por outro lado, entre muitas aspas, ganha uma esposa, se vê bem recebido em todos os lugares de Éfeso, oferecem dinheiro, colares a ele. Então, para além dessa confusão entre eles, né, que ocorre ao longo da peça, eu acho que é, a narrativa, eu acho que nos faz nos considerar e questionar, né, essa identidade individual de cada um deles, né? Ainda mais eles sendo gêmeos, mas, no entanto, gêmeos que passaram a maior parte da vida vivendo separadamente, né? Então, se naquela época, né, acreditavam que a amizade entre homens consistia em dois corpos, mais uma só mente, algo que a gente aborda um pouco em Dois Cavaleiros de Verona, em A Comédia dos Erros é meio que o oposto que acontece, né? Porque por serem gêmeos, os irmãos, de certa forma, consistem em um corpo com duas mentes diferentes, né? E isso se confunde ainda mais na peça, porque justamente em certas situações, quase que um troca de vida com o outro, né? A gente tem o Antífalo de Siracusa ao ser confundido com o seu irmão, né? Indo para casa do seu irmão, ceando com a sua esposa e assim por diante. Então a gente tem uma identidade ali que é borrada com a do seu gêmeo de muitas formas, quando ele próprio está ali se questionando, né, sobre a sua identidade, dizendo que havia, como ele diz, estava se sentindo perdido já desde o início dessa peça, né? Então, evidentemente, né, para os leitores e para a plateia que sabem que é isso que está de fato acontecendo, né, que essa confusão é causada pelos dois serem gêmeos, do mesmo nome e tudo, isso fica muito claro e é fácil de se explicar. Mas para um Antífalo de Siracusa, que está ali no meio daquela situação, ele começa a suspeitar de bruxas, de coisas sobrenaturais, tudo para explicar o que está acontecendo com ele.
Ao ser confrontado pela Adriana, o Antífalo e o Drômio de Siracusa, eles se mostram muito confusos em relação ao que está acontecendo, né, ao seu redor. Eles ficam, tipo assim, simplesmente sem entender nada. E aí você tem falas como essas que eu trouxe aqui, em que o Drômio vai dizer: Patrão, será que hoje eu mudei tanto? E o Antífalo responde: Eu também, nós mudamos por encanto. Porque eles estão assim completamente todo mundo falando com eles, todo mundo acertando o nome deles, no entanto falando de coisas que eles não têm noção assim, tipo, então e aí depois eu acho que parte dessa depois o Antífalo ele decide simplesmente se entregar a essa realidade ao avesso, né? E a gente tem essa fala dele nessa mesma cena, na segunda cena do segundo ato, que ele diz: Estou na terra ou no inferno danado? Isso parece um sonho pelo avesso. Ela me fala e eu não me conheço, que é engraçado, né? Eu não me conheço. Farei o que quiserem. Pode ser que desse engano nasça algum prazer. Então, eu acho que essa fala marca um pouco, assim, justamente essa diferença, né? Quão díspares foram as experiências dos dois antífolos, né? Enquanto o antífolo de Siracusa ainda tira algum prazer ali daquela confusão toda, o antífolo de Éfeso está como se fosse num inferno na Terra. Tudo que é dele é tomado e ele se vê, né, é, destituído ali de tudo que ele já está, da sua posição social e tudo que ele está acostumado. É, mas eu queria então falar um pouco, agora não tanto dos antíforos, mas sim das personagens femininas, da Adriana e da Luciana. E mais especificamente sobre uma conversa que elas têm na primeira cena do segundo ato da peça. Para dar um certo contexto para essa conversa, a Adriana, né, ela é esposa do Antífalo de Éfeso. E ela vai mandar o Drômio de Éfeso, né, o servo do seu marido, chamar ele para cear. No entanto, o servo ele acaba tendo uma conversa com o Antífalo errado, né? O Antífalo de Siracusa, que naturalmente não entende nada e não reconhece ter casa ou esposa em Éfeso ou em lugar algum, né? Porque ele não é casado. E a Adriana, ela começa a reclamar dessa demora, porque nem o seu marido e nem o escravo voltaram, e ela começa então a ter uma conversa com a sua irmã sobre não só sobre a diferença de tratamento dado a homens e mulheres naquela sociedade, mas também na relação entre homens e mulheres na instituição do casamento. Então, então ela começa. E aqui eu vou enfatizar que o eles. Mas por que hão de ser eles tão livres? Que é muito importante, porque no inglês, why should their liberty than ours be more? Que a Luciana responde, porque os negócios sempre são na rua. A Adriana diz, ele se ofende só porque eu insisto. Luciana, cabe a ele frear os seus caprichos. Adriana, mas só um burro é que se freia assim. Luciana, a independência custa muita dor. Tudo aquilo que o sol iluminar tem seu freio na terra, céu ou mar. As feras, peixes e até as aves voando obedecem ao macho e ao seu comando. Os homens, como deuses sem altares, senhores deste mundo e destes mares, dotados como são de alma e intelecto, mais importantes do que peixe ou inseto, de suas fêmeas são também senhores. E elas se curvam cheias de temores. O que a Adriana responde: Você não casa tendo ideais tais. Luciana: O que eu temo são lutas conjugais. Adriana: Se casar, vai mandar. Só quero ver. Luciana: Para amar eu terei de obedecer. O que a Adriana responde: E se o marido der para passear? E a Luciana: Até que volte eu tenho de esperar. Essa conversa entre as duas me chamou muita atenção, porque como podemos perceber, a Adriana e a Luciana, elas têm entendimentos muito diferentes quando se trata da relação entre homens e mulheres e o tratamento dado a ambos os grupos na sociedade, né? E a Adriana, ela logo questiona, né, o porquê dos homens terem mais liberdade que as mulheres, dizendo, né, aquela frase logo no início, Why should their liberty than ours be more? É,
Assim, eu acho que, apesar de ser das duas, né, dela ser a mulher casada, a Adriana, ela vai logo questionar essa diferença de tratamento dada aos homens em relação às mulheres. E aqui eu acho que é importante a gente pensar um pouco, dar um passo atrás e pensar um pouco na grande fonte do Shakespeare, né, a peça do Plauto. Porque na peça do Plauto, a personagem que seria equivalente, né, à Adriana, ela não só não é nomeada na peça, ela é apenas referida como matrona, mas ela parece ali estar sendo retratada apenas como um estereótipo da megera, né, assim como era entendido na época do Shakespeare. E, no entanto, o Shakespeare aqui na Comédia dos Erros, ele traz muito mais profundidade e nuance para a personagem da Adriana, como fica evidente por esses próprios questionamentos que ela levanta aqui nessa cena e em outros momentos da peça. Então, é interessante pensar nessa posição do Shakespeare, né, como um adaptador, né, como a Emma Smith o coloca, né, e não só e o que que ele decide mudar, né? E a personagem da Adriana, eu acho que é uma das grandes mudanças ali, um dos grandes ganhos até, eu diria, da Comédia dos Erros. E eu acho que também para a gente ter uma certa dimensão dessa conversa entre as duas e do que dessas narrativas que as duas estão apresentando, eu acho que é importante a gente também pensar um pouco sobre a posição das mulheres na Inglaterra da primeira modernidade de forma geral e também quando se trata do casamento. É, Nós sabemos que a passagem para a vida adulta naquele momento, ela se dava de forma mais tangível, não só pela idade, mas por meio do casamento, né? Ao contrário do que se pode imaginar, as mulheres, elas, daquele período, elas se casavam por volta dos 26 anos, né? Enquanto os homens se casavam por volta dos 28. Então, até mesmo a situação do casamento do próprio Shakespeare, que se casou com 18, com a Anne Hathaway, que tinha 26, era incomum para a era em que ele viveu. Então, é possível, inclusive, que a Anne Hathaway já estivesse grávida quando eles se casaram, né, explicando um pouco essa urgência. E a instituição da família nas eras elizabetana e jacobina, ela seguia o padrão patriarcal, com o homem como essa autoridade máxima da unidade. E nesse momento, o ideal patriarcal era é, isso. Era é, o comportamento esperado das mulheres é que elas fossem castas, silenciosas, obedientes, como fica evidenciado pelos diversos manuais de conduta da época. Havia um constante, ou era dito haver, né, um constante clima de vigilância desse comportamento das mulheres que focavam em três áreas específicas: a fala, a castidade e o âmbito da casa. E essa fala cerceada é inclusive mencionada nessa conversa entre a Adriana e a Luciana, que no inglês traz em sua linguagem uma referência mais objetiva até a um dos castigos dados às mulheres falastronas da época, né? Quando a Luciana vai afirmar, "Oh, no, he is the bridle of your will", né? E as bridles nesse trecho também podem nos remeter aos Cold's Bridle, né? Que, como vocês podem ver pela ilustração, era usado como uma forma de punição, né, de uma forma de castigo para calar as mulheres. Nessa época, as mulheres elas não tinham direitos legais, visto que aos olhos da lei, o marido e mulher eram uma só pessoa, o que significava que a esposa era vista como uma extensão do marido. Assim, elas não podiam firmar contratos ou comprar produtos sem o consentimento da figura patriarcal que regia a sua casa, o seu marido. Assim foi nos dito. Mas a Phyllis Racking, ela incentiva muito a gente a pensar num outro lado da história das mulheres da Inglaterra desse período, né? Nos incentiva a recuperar essas narrativas, outras narrativas para pensar sobre essas mulheres. Então, temos sim nesse período diversos exemplos de independência, agentividade feminina, como a presença das mulheres nas guildas, né, o equivalente dos sindicatos dos dias de hoje, o fato de que as mulheres de classe mais baixa tinham empregos, não somente como servas, mas nos mais variados ofícios, que as mulheres podiam sim ter poder econômico e não somente por meio da herança, mas também como consequência do seu próprio trabalho. Então, esses exemplos, eles demonstram que essa visão das mulheres como completamente dependentes de seus pais e ou maridos, vigiadas, controladas,
Não é e não deveria ser vista como homogênea, é a realidade de todas as mulheres daquele período, né? Mas sim também um fruto de uma narrativa, de um grupo dominante, de trabalhos de cunho histórico que sabemos que perpassa a subjetividade de um pesquisador ou pesquisadora. Então, as mulheres da própria família do Shakespeare, elas são um ótimo exemplo para essa discussão, né? Visto que elas controlavam tanto terras quanto dinheiro. E a mãe do Shakespeare, a Mary Arden, é um ótimo exemplo para isso, porque a Mary Arden, ela foi um dos executores do testamento do seu pai, herdou uma propriedade da família. De fato, o pai do Shakespeare, o John Shakespeare, ele tinha sido inquilino do pai da Mary. Então, a Mary também, ela viveu mais do que o seu marido, né? O que, mas acredita-se que ela já teria tido bastante autoridade enquanto ele ainda estava vivo. Mas a Mary, então, ela não era ali somente a esposa do John Shakespeare, ela era também a herdeira do Robert Arden, de seu pai, e também deveria exercer muita autoridade ali na sua casa e exercer. é, Tinha, né, um status social superior, inclusive até pelo seu sobrenome. Então, isso tudo nos leva de volta para Adriana e para Luciana, porque apesar da Luciana ser uma personagem feminina, né, ela aparece ali com a sua. E aqui eu vou voltar um pouco, mas com essa suas falas de que as mulheres têm que obedecer, de que as mulheres têm que os homens como se estivessem acima das mulheres, tudo, ela parece estar ali repetindo muito dos argumentos dessa narrativa dominante, né, que era tão propagada ali tanto por instituições como a igreja, que usava vários trechos da própria Bíblia para justificar esse tipo de tratamento das mulheres, mas como esses próprios manuais de conduta que circulavam na época, como eu mencionei. E, no entanto, a Adriana, por outro lado, ela vai defender esse outro lado da narrativa. Ela questiona um pouco essas normas, e em certos momentos há até uma brecha ali para você pensar que ela está até, de certa forma, zombando assim um pouco da visão da Luciana, tipo, quando você casar, aí a gente conversa, você vai ver que as coisas não são bem assim. Então, essa conversa das duas parece é, evidenciar ali dois lados da moeda, vamos dizer, entre uma mulher casada que oferece uma perspectiva muito mais equalitária ali sobre a relação entre os homens e mulheres, e a sua irmã solteira que parece que está de muitas formas repetindo um pouco essa narrativa patriarcal, é, tanto propagada pela igreja quanto pelos manuais de conduta. E nós temos também outra situação, mais ao final da peça, que de um tipo de discurso que é, de alguma forma se assemelha a essa situação, que é a conversa entre a Adriana e, e a abadesa na primeira cena do quinto ato. Então, no quinto ato, o Antífalo, que a Adriana acredita ser o seu marido, né, é dito estar em um convento. E quando ela vai lá buscá-la, a abadesa começa a questioná-la sobre o que pode ter causado, que possa ter causado essa aparente loucura do homem, né? E aí nós temos uma. A abadesa fica jogando com ela, né? Como a gente vai ver aqui, ela fica incitando a Adriana. Então a Adriana diz. Toda semana esteve perturbado, e já nem parece ser o mesmo, mas foi só hoje que a destemperança atingiu os extremos mais terríveis. Aí a abadesa diz, ele perdeu dinheiro ou propriedades, não terá enterrado algum amigo, será culpado de infidelidade? Isso é pecado de marido jovem, que anda olhando para onde não devia. Por qual dessas tristezas passou ele? A Adriana responde: nenhuma, a não ser talvez a última, isto é, algum amor fora do lar. Abadesa, seria seu dever repreendê-lo. Adriana, e o fiz. Abadesa, mas talvez não bastante. Adriana, o mais que permitiu a minha modéstia. Abadesa responde, talvez a sós, Adriana, e até também em público. Abadesa, mas nunca o suficiente. Aí sim a Adriana vai falar, né? Era o tema eterno da conversa. Eu nem deixava que dormisse à noite, e a mesa não falava de outra coisa. Quando estávamos a sós, eu reclamava, e o mencionei diante de visitas, sempre insistindo que ele estava errado.
E a abadesa, então, vira o jogo. Então foi isso que o enlouqueceu. A língua de uma esposa enciumada. Então, aqui a gente tem, então, outra personagem feminina, né? Nesse caso, a abadesa que ali, né, representa a igreja de uma forma bem evidente, né? Aqui culpando a Adriana por ter deixado seu marido louco, após o ter questionado por conta de uma suspeita de traição. E, embora assim, não há uma comprovação, né, dessa traição na peça, mas o que sabemos é que o primeiro instinto do Antífolo, depois que ele fica trancado do lado de fora da casa, ao longo da peça, é procurar a cortesã. E junto com essa história que a gente tem no ato 5 da Adriana, a gente pode inferir que essa companhia não foi algo inédito, né? Então, aqui a gente vê então a abadesa, uma mulher, novamente repetindo essa narrativa patriarcal, culpando a Adriana pela loucura de seu marido, mas por outro lado deixando o próprio Antífalo de fora de qualquer carga de culpa, né, em relação a toda essa situação. É, e para trabalhar um pouco aquela primeira cena qual eu mencionei, a conversa entre a Adriana e a Luciana, eu trouxe uma cena para a gente assistir. E aí mas eu queria prefaciar dizendo que a Comédia dos Erros, assim, há uma certa escassez de adaptações dessa peça online, infelizmente. E ainda mais raras são aquelas que têm legenda em português, né? No entanto, na última hora eu consegui achar uma produção no YouTube que algum anjo postou, da produção de 1976 da Royal Shakespeare Company, dirigida pelo Trevor Nunn, que contou com a Judi Dench como a Adriana. E apesar de eu ser completamente contra a inteligência artificial, a única legenda em português que tem é a automática do YouTube, então ficamos aqui, podemos opinar se queremos manter o em inglês ou em português. Mas essa encenação é muito interessante porque ela adaptou a Comédia dos Erros para um musical e há certas adições ao texto shakespeariano por conta disso. A cena que eu selecionei, como eu falei, foi essa conversa entre a Adriana e a Luciana, que nós discutimos há pouco. E para além de ilustrar um pouco o que eu estava discutindo antes, o trecho ele tem uma adição que traz uma perspectiva interessante para se pensar as personagens femininas dessa peça, tanto em relação às suas posições na sociedade, mas também em comparação a outros personagens da obra. Então vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Amanda, não sei se você sabe que no Zoom você tem que marcar um box para Eu acho que eu vou ter que compartilhar o compartilhar de som, novo. share sound. Eu consigo ainda mexer nisso já tendo compartilhado ou eu preciso compartilhar de novo? Ainda não apareceu para a gente a tela. Você vai, quando você clicar dentro dos teus slides, no link ou no início da cena, ao lado vai Aham, aparecer esse share sound. Vê se você tá. encontra. Eu vou tentar aqui, vocês me avisam se o som tá funcionando, porque eu acho que eu realmente não selecionei a opção quando eu compartilhei. Então pode ser que eu tenha. Vocês estão ouvindo? Ou não? Não, acho que não. Não, eu Vamos, vou vamos, compartilhar de vamos novo, então. voltar para Ah, apertar eu o. consegui aqui, consegui. Tá. É, Vocês estão conseguindo ver? Já estão vendo a tela do YouTube, não estão? Estamos. Sim, tá. Então, é, sim. Então, vocês preferem que eu deixe a legenda em inglês ou em português? Ela é uma tradução automática em português, então, assim, não vou garantir que ela está perfeita. Deixa em português e vocês escutam. A gente também já viu o texto em inglês também, ali antes, e em português, então acho que Tá tudo bem. ótimo. Acho legal deixar em português, Amandita. Tá bom. Neither my husband nor the slave returned, that in such haste I sent to seek his master. Sure, Luciana, it is 2 o'clock. Perhaps the merchant hath invited him, and from the marty somewhere gone to dinner.
Good sister, let us dine and never fret. Oh! A man is master of his liberty. Time is their master, and when they see time, they'll go or come. If so, be patient, sister. Why should their liberty than ours be more? The beasts, the fishes, and the winged fowls are their male subjects and at their controls. Man more divine, the master of all these, lord of the wide world and wild watery seas, endued with intellectual sense and souls, of more preeminence than fish and fowls, are masters to their females and their lords. Then let your will attend on their accord. But were you wedded, you would bear some sway. Ere I learn love, I'll practice to obey. A man is master of his liberty. Why should their liberty than ours be more? Because while we keep safe and sound within, his labor keeps him always out of door. Tell me more. A man is master of his liberty. But when I venture out, he takes it ill. Because he must protect your reputation and be the bit and bridle to your will. A man is free. A man is free. A man is master of his liberty. A man is free. A man is free. A man is master of his liberty. There's nothing under heaven's eye not bounded by the earth or sky. And birds and beasts and female fishes all respect their master's wishes. So as the cock controls the hen, women should be ruled by men. Mankind's above the beasts, but only donkeys would be bridled so. A man is master of his liberty. Which must be why you have remained unwed. You fear to wrestle in this servitude. Know only that the wrestling won't stop in bed. Well, stop in bed. A man is master of his liberty. How if your husband starts some other way? Because my duty must be to obey him. I'd learn to study patience and forbear. A creature in adversity we soothe when it begins to cry. But 'tis our nature to complain if we should feel the self-same pain. So you may think you give relief, but wait till you endure this grief. We're slaves for men to sell and buy. I'll marry one day just to try. A man is free. A man is free. A man is master of his liberty. Dan, Judi Dench. Maravilhosa. Muito bom, Amanda, sensacional. Deixa eu tentar colocar aqui os slides de novo. Eu adorei encontrar essa produção no YouTube. Essa pessoa que Amanda, escreveu. aumenta seu som, que eu acho que ficou baixinho. Eu esqueci Pronto, da minha. ajustou. Vocês estão me ouvindo bem agora? Perfeito. Tá. É... Então, eu queria chamar a atenção, então,
para terminar essa parte sobre as duas personagens femininas, uma frase que a Adriana da Judi Dench afirma ali quase no final desse trecho que eu trouxe, que é a frase "We are slaves for men to sell and buy", ou seja, nós as mulheres somos indivíduos escravizados que homens compram e vendem, né? Então, apesar dela defender naquela conversa que o casamento não é bem que a relação entre mulheres, né, entre homens e mulheres não é bem assim, como a Luciana afirma, a Adriana também concede que essa posição das mulheres, tanto nesse microcosmo da peça e adiciono eu ali também no macrocosmo da sociedade elisabetana, é difícil, dentro dessa lógica patriarcal que as rege. E essa aproximação que a Adriana da Juridanche estabelece entre a posição das mulheres com a de indivíduos escravizados nos leva a outra grande questão na peça, que apesar de ser uma comédia, causa bastante desconforto. É, e uma grande situação dessa é a relação entre os antífolos e os drômios, né? Os drômios, eles são servos, mas mais do que isso, eles são escravos dos antífolos, desde que nasceram. Como contado pelo Egeu, o pai dos antífolos, logo no início da peça, é, ele os dois pares de gêmeos estão ali atrelados desde o nascimento. O Egeu conta: fazia pouco que ela, sua esposa, ali chegara, quando foi mãe de dois meninos lindos, e o que é estranho, eram tão iguais que só os nomes é que os distinguiam. À mesma hora, nessa mesma casa, uma humilde mulher também foi mãe, de um outro par de gêmeos, também machos, e sendo os pais paupérrimos, comprei os dois para servirem meus meninos. Assim, a peça ela já começa contrastando, né, essa posição do Egeu como uma pessoa que está presa e está condenada a morrer naquele dia por conta da disputa entre Siracusa e Éfeso, mas, por outro lado, também uma pessoa que se posiciona como dono de indivíduos escravizados. E não só de indivíduos escravizados, o Egeu ele sentencia dois bebês, né, a uma vida de servidão. Para além dessa relação entre os antífolos e os drômios, que já está posta, né, nessa fala, é, a relação entre esses senhores entre os antífolos e os drômios, ela também é problematizada novamente ao longo da peça, porque se o Egeu ele sentenciou os drômios a essa vida, né, como servos, como escravizados, os antífolos eles não só os mantêm nessa posição, mas ainda recorrem à punição física. E nessa seguinte conversa que eu vou ler agora, o drômio de Éfeso ele deixa clara sua indignação com o tratamento que é recebido por seu mestre, né? O antífolo de Éfeso então diz: isso é na quarta cena do quarto ato. Pancada é a única coisa que você sente. É como um burro. E o drômio de Éfeso responde: e sou burro mesmo. É só olhar para o tamanho das minhas orelhas. Desde que nasci, que eu sirvo a ele. E a única coisa que recebi até hoje de suas mãos foi pancada. É o que me acorda quando durmo, o que me levanta quando eu sento, o que me faz sentir se estou em casa e o que me dá as boas-vindas quando volto. Carrego a pancada nos ombros, como as mendigas carregam os filhos, e acho que quando ele me aleijar de uma vez, vou apanhar para pedir esmolas. Ou seja, é um trecho muito, muito forte. E, e não só a gente tem esse momento, né, dessa punição física na peça, esse trecho ele também evidencia que essa atitude, né, do antífolo de Éfeso, e aqui a gente pode até pensar nos dois antífolos, não é algo que acontece ali apenas em meio à confusão da peça, né, mas algo que parece quase que rotineiro na relação desses dois pares, né? E então, assim, eu diria que a gente não precisa nem ir muito longe para ler essa peça por uma lente pós-colonial, né? Já que ela trata tanto da relação entre senhores e servos, mas mais do que isso, né? Podemos até chegar a considerar eles como indivíduos escravizados, mas ele posiciona um pai que admite ter comprado bebês para servirem os seus filhos e que agora também encontra-se ele próprio sendo julgado, jurado de morte por ser um estrangeiro.
Então, se a comédia dos erros e a tempestade estão unidas por questões formais, por aderirem às três unidades aristotélicas, elas também parecem estar juntas ali por levantarem uma discussão acerca de quem são esses heróis, entre muitas aspas, ali dessas peças, e se devemos de fato torcer por eles ou não. É, E pensando no final dessa peça, essa é uma peça que ela não termina muito bem como uma resolução, né? A gente tem sim algumas resoluções ali, coisas são resolvidas no final. A gente tem a identidade e a coexistência dos Antífolos e dos Dromes, que é reconhecida. A Abadessa é revelada como a mãe dos Antífolos e esposa do Egeu. Mas em nenhum momento, por exemplo, temos a conversa, um diálogo ali entre Adriano e seu marido, Antífolo de Éfeso, depois de tudo que passou na peça, né? Adriano confundiu pelo irmão gêmeo. Ele, por sua vez, possivelmente, não sabemos, atraiu com uma cortesã. Há uma real crise ali naquele casamento a ser discutido e, no entanto, a gente não tem acesso a essa conversa. E também, depois dos esclarecimentos da identidade dos irmãos, fica claro que para a Luciana, né, que não havia sido seu cunhado que tinha se declarado para ela, né, mas sim o Antífolo solteiro. Mas, novamente, a gente não tem uma conversa entre os dois, né? A Luciana não tem essa oportunidade para responder a essa proposta do Antífilo de Siracusa. Assim, a meu ver, a comédia dos erros, ela nos faz considerar com quem devemos simpatizar. E voltando àquela pergunta que eu mencionei lá no início, de pode o subalterno falar, eu acho que a peça ela mais levanta perguntas do que traz respostas, né? Usando ali o humor para discutir assuntos bem desconfortáveis, mas infelizmente presentes ali na sociedade da época do Shakespeare e também ainda pertinentes hoje em dia. E apesar de não liberar os drômios dessa vida de servidão, a peça, no entanto, dá a sua última palavra para esse par de gêmeos, que nós podemos dizer que foram um dos que mais sofreram com todos esses erros da peça, porque as suas condições permanecem as mesmas no final. É, Então, assim, eu acho que a Comédia dos Erros é uma peça que a gente precisa discutir e conversar mais sobre. E assim, foi realmente tipo foi um grande prazer assim poder tipo pensar mais a fundo sobre essa peça e pensar sobre todos esses temas que me saltaram assim nessa segunda, terceira leitura da peça. E eu li várias vezes para preparar isso. E também assim, eu, de novo, ressalto a, a importância de assistir encenações. E incentivo todos vocês, depois eu posso mandar o link pela Fernanda, para assistir essa encenação da Royal Shakespeare Company no YouTube, já que também a gente não tem acesso a tantas encenações de A Comédia dos Erros assim, e ter uma encenação com a Judi Dench já é, por si só, assim, um grande presente. Então é isso, meu e-mail, se alguém quiser falar sobre. E se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, eu estou super. Obrigada de novo pelo Maravilha. convite, Fernanda. Ai, E Amanda, Marcelo. eu que te agradeço, viu? Agradeço muito a sua apresentação. Vou começar aqui então, porque não posso deixar de comentar, Amanda, que Hum, a sua maneira de apresentar essa comédia, que aparentemente é uma comédia assim, muito ligada ao que a gente vai chamar de vaudeville no futuro, né? Com essa uma brincadeira muito grande em torno das confusões geradas pela troca de identidades. Então, acho que você consegue trazer para a gente na sua apresentação uma coisa que é fundamental, que é a profundidade de questões discutidas nas comédias. A gente tem uma uhum, tendência a achar que as tragédias é que trazem as grandes questões humanas, mas acho que você acaba de mostrar como as comédias o fazem, né? Quer dizer, além de mostrar pontos sensíveis, críticos da vida em sociedade, acho que a comédia ainda dá um salto, mostrando como a gente naturaliza a violência em tantos aspectos da vida. uhum, Os drômios, né, os criados, que são, na verdade, escravizados, e apanham a peça toda.
e a gente ri disso, não é? Essas Uhum. conversas engraçadas entre as irmãs, debatendo a questão do casamento e do papel feminino, um outro tema super sensível, tratado a fundo na comédia, porque é uma comédia que cita São Paulo, que foi um grande defensor da ideia do casamento como união de corpos e almas, ou Uhum. seja, de uma assimilação completa da mulher ao homem no casamento. Então, acho que a gente tem a oportunidade, ao assistir a sua fala, de lembrar esse traço tão importante que diz respeito às comédias, né? Que é um engano a gente achar que essa risibilidade ela exclui uma profundidade na discussão de certos temas, sabe? Uhum. E o próprio tema da identidade, eu adoro essa peça. Vou falar, eu adoro essa peça. E eu acho que esse tema da identidade, que de novo é um tema super sensível, acho que a Uhum. citação que você apresentou para gente do Antífalo que diz: Eu não me conheço, não é? Uhum. Sim. Esse estranhamento de si que os gêmeos experimentam Uhum. quando a gente projeta isso nas tragédias, a gente vê o grau que esse problema do estranhamento de si, ou seja, que a discussão sobre identidade alcança, escala numa tragédia. Mas esse Sim. problema está discutido numa comédia, igualmente. Percebe? Uhum. Quer dizer, em que medida eu sou exatamente aquilo que eu acho que eu sou, sabe? Então, que bacana Exato. que a gente pode ver. Eu acho que, como você disse, a comédia dos erros, ela antecipa e contém vários temas e motivos que vão ser trabalhados em outras peças pelo Shakespeare. É uma comédia bem inicial e temas, eu diria, muito sensíveis. Eu acho Uhum. que a gente conseguiu, né? Você conseguiu mapear isso lindamente para nós, viu? Muito legal. Eu concordo plenamente, assim, eu acho que as comédias, e isso, assim, eu também devo muito a você, às suas aulas e às aulas do professor Leonardo, assim, na minha formação, eu acho, porque eu acho que quando eu cheguei para o autor que é o meu objeto, eu acho que eu cheguei com um entendimento das comédias, muito disso realmente, assim, de tipo, é, um pun intended, de levar as comédias a sério, assim, porque tem muitos temas, assim, muito sensíveis, muito caros e tratados. Às vezes, não é que o riso, às vezes, você ri de situações desconfortáveis e você. E muitas vezes, assim, por isso, de novo, assim, eu ressalto também a importância da gente assistir encenações, né? Porque às vezes a gente escutar também como as plateias estão reagindo a certas cenas e a certas situações, assim, eu acho que porque é muito importante, né? Porque tem muitas situações, tanto nas peças do Shakespeare, nas do Ben Jonson, mas dos dramaturgos de forma geral desse período que estão numa comédia, mas que são situações profundamente desconfortáveis, né? E você se vê ali numa posição de tipo, eu tô rindo, ou alguém do meu lado está rindo, e eu acho que isso te faz ainda mais assim questionar certas situações e certos enredos, né, nessas peças, que são, e eu acho que também bate, né, numa coisa do entendimento de comédia muito diferente do nosso, né? E que ali também um entendimento de comédia que o Shakespeare tem, que também já é muito diferente do próprio Ben Jonson, apesar dos dois estarem ali produzindo no mesmo momento. Então, eu acho que eu, assim, sou uma grande, grande fã das comédias. E, novamente, eu acho que devo aos meus grandes mestres também por isso. E a Marlene, né, que sempre foi uma grande incentivadora da leitura das Sim. comédias. Marlene tem um livro Sim, eu todo adoro o livrinho manual dela, eu sobre tenho. comédias Uhum. shakespearianas. Ela sempre defendeu Marlene, muito, né? Marlene Soares dos Santos. Marlene the Goat, Yeah. mestre dos mestres. Mestra Mor. Sim. Olha, tem uns comentários aqui no chat. A Renata fala que ficou pensando na palavra comédia, que está na Comédia Humana do Balzac, na Divina Comédia do Dante, e que aparece aqui na Comédia dos Erros. Não pode ser coincidência, diz a Renata, né?
É, e a Catarina Soares pergunta se tem alguma coisa diferente sobre a linguagem dessa peça em relação às comédias anteriores. Ela achou as piadas Hum. mais fáceis de entender, além de mais divertidas. Ficou na dúvida se ela está se acostumando ao inglês shakespeariano, ou se tem algo a mais. Ela agradece também, Amanda. É engraçado isso, né? Porque realmente, apesar de quando você fala assim dos termos formais dessa peça, você fala, é uma peça quase 90% em verso. E aí eu acho que você começa a pensar, não, então vai ser uma peça que é super difícil de ler, né, em meio ao cânone shakespeariano. E eu concordo que, assim, eu acho que é uma peça que tem dentro, assim, das peças do Shakespeare ali, dentro até das peças, acho que do início da carreira do Shakespeare, é uma peça muito assim. é, não vou dizer fácil assim, mas é assim, muito mais fácil do que outras, assim, para ler, né? E eu acho que sim, uma comédia, assim, eu acho que a gente estava até conversando, eu e a Fernanda, antes de todo mundo entrar, assim, tem alguma coisa do entra e sai, assim, nessa peça, que de algumas formas me lembra um pouco as peças do Ben Jonson, assim, uma certa, pensar, assim, na arquitetura de como as coisas têm que funcionar muito direitinho para essa peça dar certo, né? E eu acho que a gente tem outras peças do Shakespeare que tem um entre e sai, mas eu acho que essas, assim, tirando, acho que Antônio e Cleópatra, né? Porque aí é muito entre e sai, assim. Mas, assim, essa peça também tem essa coisa que eu achei a linguagem dela, apesar de ser quase toda em verso, eu achei a linguagem dela, assim, bem gostosa de ler, assim, e não é tão, assim. Tem algumas peças que tem muitas inversões, né, do Shakespeare, principalmente ali mais pro final da carreira dele. Então, eu acho que ela, assim, se destaca. Até em termos de Cavaleiros de Verona e outras peças assim, eu acho que ela é mais fácil de ler. Mas, de repente, é isso. O inglês shakespeariano a gente se acostuma também. Então, pode ser um pouco dos dois. Registro a presença do professor Leonardo Berranger, que acabou de chegar. Léo, foi linda a aula da Amanda, viu? Depois você vê o vídeo, por favor, foi um arraso. Você tá sem som. Não, eu me emudeci meio de propósito, mas sim, verei com certeza. Tenho certeza de que foi ótimo. Parabéns, Amanda. Ai, obrigada por estar aqui, Léo. Atrasado, mas aqui. E a gente, Valéria Marque também está aqui, né? Valerita quer fazer pergunta, comentário? Agora a Eu ia, palavra está no público. eu ia fazer só um comentário aí sobre essa questão, né, da peça. Eu montei com alunos, né, de ensino médio. Eu acho que ela funciona muito bem. Assim, essa coisa do entra e sai é muito engraçado. A peça é muito engraçada mesmo. E eu acho que para e passo também com a Megera Domada, né? Que também tem esse entre e sai. Mas é muito legal. Parabéns aí pela apresentação, Amanda. Foi muito legal. Gostei bastante, viu? Ai, obrigada, Valéria, bom te ver. Amanda, você estava comentando sobre a importância da gente assistir, tentar assistir as montagens, as encenações. Nesse Uhum, trecho que você mostrou dessa montagem da Royal Shakespeare, é tão uhum, interessante que a Luciana tem um livro em mãos, sim. não é? Em, Está em mostrando, outras então, para a cenas. irmã, É. né? Porque a gente não Uhum, tem rubrica, praticamente, nas peças do Shakespeare. Então, a gente não tem essa sim. indicação no texto de que a Luciana está tirando as preleções dela de um livro, né? Sim, E é é. tão legal que apareça esse objeto, porque de fato ela tá vocalizando o que os manuais de conduta estão prescrevendo para as mulheres, né? Então é uma Sim. coisa que reforça isso. Uhum. E em outras cenas dessa encenação, ela tá sempre com um livro, assim, é como se ela tivesse, tipo, separada, né? Tipo, tudo tá acontecendo em volta, mas a Luciana tá ali com o seu livro. E tem assim, uma parte daquela cena que
que a Judi Dench fala, a Adriana, né, fala assim, ah, mas a humanidade está acima dos animais e não sei o que. Então, tipo assim, também tem algo assim de tipo, ah, o que que a Luciana está lendo? Será que é alguma coisa, então, em relação ao reino animal? Porque ela fica também mostrando os livros, tipo, como se ela tivesse comparando, e realmente aquela fala dela também compara muito, né, o comportamento dos animais e o comportamento dos humanos. Então, acho que tem ali eles conseguiram trazer aquelas duas coisas, né? Tem uma coisa assim da Luciana que sabe tudo muito na teoria, né? E a Adriana tá trazendo uma prática, né? Eu sou casada, deixa eu te falar como as coisas funcionam, não é bem assim. E eu achei assim muito legal assim a forma como eles fizeram ali, né? E nunca imaginaria essa peça como um musical, mas achei que funcionou muito bem, assim. De alguma forma tem a ver com a estrutura do musical, por conta dessa matematização que você falou, da Uhum, encenação, né? E o musical ele depende disso, de verdade. uma coordenação muito perfeita de música e dança, não é? De uma Uhum, coreografia com ação. Então acho que é sim, a adaptação para musical reforça esse aspecto bem matemático, arquitetônico da peça. verdade. E tem Uhum. uma outra coisa que também, te escutando, Amanda, eu fiquei pensando que, na verdade, como tem nessa peça, aparentemente tão simples, tantas relações colocadas em jogo. Você trouxe essa relação do, né, do mestre escravizado, a relação entre homem e mulher, a relação entre as irmãs, entre as próprias mulheres e as Uhum, discordâncias, as relações familiares, depois vai ter um reencontro familiar. E é sim. uma peça muito interessante para pensar o casamento, como você mesma colocou, e tem uma cena hilária da Adriana, que é essa esposa que acredita que as mulheres têm que ter liberdade também, ela é muito vocal, mas ela fala que conhece tão bem o marido, que o marido e a esposa são de fato um único ser. É, essa cena é muito interessante. E ela dali a pouco está falando com o antífalo errado. Sim. Ou seja, a cena diz Uhum. toda essa sabedoria da Adriana, que acha que conhece tão bem o marido, porque afinal de contas eles são um só. Aí ela se engana com o gêmeo. Então, Sim. a peça brinca com, acho que, com vários modos de relação, né? Com vários pares, na verdade, Uhum. para além dos gêmeos, o que é muito bacana também. Sim, sim, é verdade. Eu achei essa cena da Adriana muito interessante, né? Porque ela usa dessa imagem, né, do homem e da mulher serem um só num casamento, né, para falar dessa coisa da traição, né? Como se ela, então ela traiu também e a coisa, sabe? E eu achei muito interessante como ela usou dessa imagem, né? Que para eles daquela época era tão, tipo, límpida, né? Tipo, uma coisa que era sempre repetida, né? Mas de uma outra forma, que eu achei que foi muito interessante. Shakespeare, né? Never disappoints. Que mais, gente? Pode falar, temos um tempinho ainda. A tradução da Bárbara também é boa, né? Acho uma boa tradução da Eu Bárbara gostei. Lidorna. Eu gostei também. Eu achei que ela é uma tradução que em alguns momentos dá uma domesticada, mas eu achei que funcionou muito bem. Assim, é, e e traz essa coisa do texto que a gente falou um pouco antes, né? Do próprio texto em inglês ser um texto que é gostoso de ler, que não é um texto que tem muitas inversões, que é um texto assim mais fácil do que outros do Shakespeare, né? Eu achei que ela trouxe isso bem para a tradução. Isso. Eu fiquei impressionada com a informação das idades das mulheres e dos homens no casamento. Achei que fossem muito mais novos. Sim.
Eu acho que isso surpreende todo mundo, assim. Eu também fiquei surpresa na primeira vez que eu soube disso, porque justamente eu acho que a pessoa, assim, da época, né, o Shakespeare, a gente pensa, o Shakespeare casou com 18 anos, e a gente pensa que, porque a Anne Hathaway que era o Annes, né, que era mais velha, né, casou mais velha, mas não, ela é que estava mais na idade, né, que era o comum para aquela época, e ele é que casou bem jovem, né? Mas sim, eu acho que então assim, hoje em dia a gente não tá casando tão mais velho assim, né? Então acho que não mudou tanto, assim, 400 anos, mas ainda tá mais perto. Mas eu tenho a impressão que na nobreza esses casamentos aconteciam com as mulheres mais novas, né? Na nobreza. Sim, As isso meninas sim, isso é prometidas, verdade. né? Uhum, Eu acho que uhum, nas classes médias e nas classes mais populares tinha essa idade mais avançada do que a gente imagina. Eles tinham que, como a Amanda falou, os rapazes tinham que se formar aprendizes nas guildas. uhum. Inclusive os homens casados nem podiam, né, ir para a faculdade, né, para Oxford e Cambridge, né? Então também tinha essa grande questão, né? Por isso acho que também devia ser um dos grandes motivos deles não se casarem jovens, né, também. Hum. Foi, gente? Todo mundo satisfeito? Então, agradeço enormemente. Paulo, quer falar, Paulo? Você apareceu? Não, só acompanhar, Fernando. Obrigado. Tá. Parabéns, Amanda. Então, quero Obrigada. agradecer de novo a Amanda Fiorani pela aula maravilhosa. Vai ficar gravada lá no canal do Literatura Inglesa Brasil, como as outras palestras. Aliás, todas muito legais. E agradecer a presença de vocês, a Marcela, o Léo, a Valéria. E a gente volta em setembro com Trabalhos de Amor Perdidos, com a professora Aimara da Cunha Rezende. E, Leonardo, você tem que vir logo, tá, Leonardo? Você está enrolando a gente com essa sexta-feira, tá? Não, eu venho, Cava uma sexta-feira aí, por favor, tá? eu venho, eu venho. É só porque, por conta daquilo que eu te falei, eu em julho já me afastei do grupo, aí Tudo já me bem. afastar de novo em agosto ia complicar. Vamos conversar seriamente. Então, Meu Parabéns, Amanda, e-mail. e obrigado ao Literatura Inglesa Brasil e super parabéns a Fernanda, porque, inclusive, alguns alunos vêm dizer: estou acompanhando, estou vendo todos, ou em tempo real, ou em videotape, e é incrível mesmo, muito todo cheio. legal. Sim, muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Eu, assim, tô acompanhando, eu tava assistindo os outros vídeos, assisti da Bárbara e tudo. E realmente essa proposta de ler na ordem cronológica, eu acho que nos faz traçar relações entre as peças assim muito diferentes. E obrigado também a Marcela pela proposta, né, do Literatura Inglesa Brasil. E ao professor Leonardo também sempre. Pronto, maravilha. Então, um beijo grande, pessoal. Até setembro. Beijo, valeu. Valeu, muito Tchau, bom. obrigada. Tchau, tchau.